Litoral, sou eu aqui de volta para você, sexta-feira chegando, bom final de semana, vamos falar de esporte, vamos falar de futebol aqui no Fala Litoral, porque tem um jogo decisivo. O jogo acontece neste domingo em Concórdia, que é a grande finalíssima entre Concórdia e Barroso. O jogo de ida ficou em 1 a 1 aqui no estádio Camilo Mus. A gente tem os gols para mostrar para você, né? 1 a 1, um empate lá agora em Concórdia, favorável ao Concórdia, que terminou na primeira colocação. Então o Barroso precisa vencer. Lembrando que os dois times subiram, né? O Concórdia também já foi campeão e o Barroso foi... O Concórdia foi em 2017, o Barroso foi em 2016, se não me engano foi isso aí. E aí o Barroso foi campeão fora de casa também, o Concórdia já levou em casa. O Concórdia nesse ano tinha desclassificado o Marcílio Dias. E tá aí então, Concórdia e Barroso, os dois times na série ano que vem, mas decidindo quem leva o título. O empate, por qualquer resultado que seja, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, é o Concórdia. Para o Barroso só interessa a vitória, então o Barroso vai partir para cima. Bom, vamos falar de campeonato catarinense, vamos falar de campeonato brasileiro Série B agora. Tem rodada neste final de semana. Vamos ver então o Criciúma. Lembrando que o Criciúma vai jogar contra o Paraná no sábado lá no Durival de Brito. O Criciúma aqui também estreou, jogou em casa, perdeu para o Bragantino por 2 a 0, né? A gente mostrou os gols aí. Agora joga contra o Paraná lá no Durival de Brito. Precisa vencer porque o Criciúma tá feio na foto, né? O 18º colocado com apenas 17 pontos. E a situação do Figueirense, gente, do Figueirense que tá complicado. Então aqui, ó, devido a uma nota que foi publicada no dia de hoje, onde através do Departamento de Comunicação do clube foi dito que os salários hoje tinham sido pagos e que estava colocado em dia. E a gente sabe que isso é mentira. Realmente os salários foram pagos sim, mas só que tem muita coisa ainda para ser resolvida. Então a concepção que eu tenho de pago e de ter quitado é quando não se deve mais nada. E mesmo com tudo isso, ainda por uma irresponsabilidade completa do diretor de marketing do clube, ele citou meu nome no final do comunicado, tentando jogar a torcida contra mim e contra todos aqui atletas. Então nós vamos relatar aqui tudo o que acontece no Figueirense e o atraso total que acontece no clube desde 2017. Atletas da base, ajuda de custo. 10 atrasadas, juntando 2018 e 2019. CLT, agosto e novembro de 2018. Férias de julho de 2019. Comissões técnicas, base e profissional. Comissões técnicas, base e profissional, novembro e dezembro de 2017, julho, agosto, setembro, novembro e férias de 2018 e julho de 2019. Funcionários administrativos, outubro, novembro e férias de 2018. Funcionários sem recolher FGTS há vários anos, ainda sem pagar, empresa de ônibus, cozinha, lavanderia, hotel. Ordem do presidente do clube, não pagar os atletas do Sub-20 que têm ajuda de custo. Eu vejo isso como forma de retaliação, não sei vocês. E aí, foi postada hoje. E aí, vocês esclareçam qualquer dúvida que vocês tenham com o presidente da instituição. Esqueceu de um comunicado que há pouco também no vestiário chegou um comunicado pra gente que se a gente treinasse hoje e amanhã e jogasse o jogo de sábado, seria pago uma CLT e uma imagem. Foi isso que também foi passado para a gente, sob pressão da gente treinar para poder receber. Não é apenas parte dos atrasados. Teve aquele WO, tá? Aquela incógnita, aquele imbróglio aí, se os jogadores vão ou não vão. Até então não foi decidido ainda se voltaram a treinar, se vão jogar. O negócio é o seguinte, que contra o Santos, pelos aspirantes, lá no Nico Mursa, o time de base não entrou em campo e também tomou WO. Ou seja, uma situação muito complicada no Figueirense. A diretoria realmente parece que não está dando a devida situação, né, a devida importância para essa situação do Figueirense. Por quê? Porque o time do Figueirense, a negociação ela não está sendo feita da forma como deveria, né? Pra você ter uma noção, né? O advogado que está fazendo essa transição. O presidente que tinha que... Uma das coisas que os jogadores têm falado é que o presidente do clube que teria que ir lá conversar, porque o presidente, os jogadores eles fizeram a parte dele, foram até o vestiário e tudo mais, falaram, deram a palavra deles que se fosse
levado a sério, levado a público um documento que eles queriam, assinado pelo presidente, eles entrariam em campo com certeza, não é vontade dele da WO, mas o presidente não tem feito. É advogado de um lado, advogado do outro, ou seja, a negociação, ou seja, a instituição figueirense está sendo deixada de lado. É complicado isso aí, vergonhoso. Agora, outra pergunta que fica é por que as federações, a CBF, a Federação Catarinense de Futebol, não intervêm nesse negócio? É uma incógnita. De Série B, então, aliás, vamos falar de Série B rapidinho. O Figueirense, então, entra contra o CRB no Orlando Scarpelli às 7h30 no sábado. Aí você vai falar assim, pô, Sérgio, mas você falou que mais um WO, o Figueirense aí, ele poderia ser expulso do campeonato e ser rebaixado de divisão. É fato. Só que assim, gente, aquele primeiro WO, ele ainda não foi julgado. Então ele não foi constituído como WO. Existiu o WO, sim. Só que você vê uma coisa, a diretoria ela foi tão esperta que é o seguinte, ela levou a comissão técnica entrou e ela alegou, fez uma nota oficial alegando que quem não entrou em campo foram os jogadores, responsabilizando os jogadores. Isso cabia um recurso e tudo mais. Até lá, vamos ver o que acontece. Então, o WO ele não foi oficializado, né? Como eu digo, oficializado legalmente, né? O WO, se a gente passou as imagens aqui, a gente está vendo as imagens agora, ele aconteceu, mas legalmente o WO ainda não foi institucionalizado, e aí o que acontece? O Figueirense ainda cabe um recurso, e vamos ver o que acontece. Claro, deve perder, mas pode acontecer do Figueirense também fazer o WO nesse sábado, tomar o WO nesse sábado, e aí se institucionaria o segundo WO, mas ainda não, tá? Como não foi julgado o primeiro, ainda não tem o segundo. Então, se tomar mais um WO, se a equipe novamente não entrar em campo, pode sim ainda caber recurso pro Figueirense. Depois que se julgado, depois que se oficializado, aí sim, se fizer outra vez, for reincidente, aí o time é expulso do campeonato e desce de série. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem confronto, e confronto bom, hein, cara, esse final de semana, hein? Os jogos começam no sábado com o Atlético Mineiro e Bahia, tem o Grêmio e o Atlético Paranaense, o Santos, o líder do campeonato, enfrenta o Fortaleza. Vasco e São Paulo, jogo bom, hein, gente? O Vasco aí querendo sair da zona da degola, tomando uma sapecada do Flamengo 4x1, e o São Paulo que venceu o Atlético Paranaense, aí entrando então aí na briga séria pelo título. O São Paulo aí que tá bem demais, hein, gente? Subiu aí, ganhou mais uma posição, é o quarto colocado. São Paulo agora com 30 pontos, junto com o Flamengo e com o Palmeiras. Goiás e Inter, Ceará e Flamengo, também um jogo interessante. Avaí e Corinthians, o Corinthians vai entrar com o time misto, né? Uma chance do Avaí conquistar a primeira vitória do campeonato. O CSA recebe o Cruzeiro, Botafogo e Chapecoense na segunda, e na terça-feira, aí dia 10/9, esse jogo foi adiado para completar essa rodada, é o Palmeiras e Fluminense. Então, vamos dar uma passadinha rapidinha na classificação aqui para vocês. Então, o Santos e o Flamengo, o Santos é o líder, né? O Flamengo vem em segundo com 30 pontos, o Palmeiras também com 30 e o São Paulo também com 30, fecham o G4. No Z4, a Chapecoense abre a zona da degola com 13 pontos, com 12 tem o Fluminense, 11 CSA e o Avaí, que ainda não venceu, com 6 pontos. Gente, eu vou ficando por aqui. Na segunda-feira eu volto mostrando gols para você e falando sobre os confrontos que vão ter na Copa do Brasil semana que vem, né? E falando mais, vamos ver que a gente mostra gols de Figueirense e CRB em vez de mostrar aí o WO, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, até segunda, tchau, tchau.